Finalmente nós pudemos ver o traje da Crisálida e a Kyoko enfrentando a mãe dela transformada em Ryuko. Resumo do episódio Yakuza Gozen. O episódio começa com um flashback do último episódio da 5ª temporada, durante o último plano do Monark, e mostra aquela cena em que a Tsurugi diz pro Gabriel que ele tava indo longe demais, só que ele não deu ouvidos e ainda traiu ela, ou seja, descartou os serviços dela. Logo após mostra ela contando pra Kyoko, aparentemente, e dizendo que elas poderiam perder tudo por conta disso. Mas muito que bem feito, minha senhora. Quem ia imaginar, né, que você não poderia confiar no Gabriel Agreste? Quem diria que ele ia te trair? Quem diria? Depois da abertura, na padoca da Marinette, a gente vê ela mandando docinhos pro Adrian, só que não é qualquer docinho, gente. É um docinho com uma surpresa dentro, né? R$2 um docinho misterioso. A Marinette realmente perdeu tempo colocando papelzinhos dentro do bolinho do Adrian, fazendo uma espécie de mini caça ao tesouro até ele encontrar um papel escrito "Te amo". Você já pensou se esse menino come o bolinho sem ver o papel? Aí a surpresinha vai sair por outro lugar. Depois a gente vê a Kyoko se preparando pra encontrar com o Félix. Eles estão falando sobre encontrar um lugar escondido. Tem criança vendo o programa, tá? Mas não tem nada a ver com isso, a gente já vai entender. Voltando pro Adrian, ele começou a se sentir na obrigação de começar a fazer umas surpresinhas criativas pra Marinette também. Ele foi inventar de tricotar igual ela e saiu isso aí. Ai, que lindo, Dridri, esse pano de chão é uma camiseta. Ele ameaçando tricotar. Enquanto isso, na casa da Kyoko, mostra ela tendo uma discussão com a mãe antes dela ir encontrar com o Félix. Isso porque, obviamente, a Tsurugi não aprova o relacionamento deles dois. E quando eu vi essa cena, eu pensei assim, gente, o Long tá falando com a mãe da Kyoko? Eu não fazia ideia de que a Tsurugi sabia que a Kyoko era heroína. É óbvio que o maior problema dela com o Félix é que ele abriu muito os olhos da Kyoko. O que pra uma mãe controladora como ela é horrível, ainda mais agora que ela não tem mais acesso ao anel com o Amok. E ela tá tão desesperada que ela tentou roubar o anel da filha e ela teve que se transformar em Ryuko pra se defender e impedir que ela fizesse isso. Ver essa cena dela enfrentando a mãe é de arrepiar os peitelhos do cu. Cara, o assunto super sério e o episódio corta pra uma cena do Adrian fazendo bolo pra Marinette. Se é que a gente pode chamar isso aí de bolo. Imagina a Marinette comendo isso. Que delicinha esse petróleo. Dridri, você comprou um pedaço de carne pra dar pra ela. Não, você comprou o boi inteiro, meu filho. Menino, século 21, os machos não precisam mais caçar pras fêmeas, tá tudo bem. A pergunta que não quer calar é o que a Cerise tava conversando com a Tsurugi no trailer. Simplesmente essa menina brotou lá do nada e foi pessoalmente akumatizar a Tsurugi. Eu ficaria honrada. Ela sugeriu um plano pra que elas pudessem capturar o Félix e pegar o anel com a Amok dele. Porque se ela não poderia mais controlar a Kyoko, pelo menos o Félix, ela ia conseguir. E a ideia seria que no final a Ikari Gozen ia fingir pra Kyoko que estava arrependida e que tinha quebrado a akumatização. E que também tinha aceitado o relacionamento dela, quando na verdade elas já estariam controlando ele através do anel. Mas a Kyoko não ia perceber que ele tá sem anel, não? Quando o Félix chegou em Paris, ele e a Kyoko foram direto pra casa da Marinette, pois eles tinham uma coisa pra pedir pra ela. A verdade é que eles dois já estavam ligados que ficar com esses anéis aí dando sopa poderia ser perigoso. E eles já pensaram em vários lugares pra esconder, mas nenhum era totalmente seguro. Então eles pediram que a Marinette guardasse os anéis dentro do ioiô da Ladybug, onde eles ficariam praticamente inacessíveis. A Mari não ficou muito confortável com a ideia no começo, afinal é uma responsabilidade muito grande, mas ela acabou aceitando, só que ela não conseguiu guardar porque o Adrian chegou bem na hora. E foi um sufoco pra explicar pra esse menino por que eles estavam querendo esconder os anéis em algum lugar. A Kyoko inventou uma desculpa falando que era algo romântico entre um casal esconder os anéis. Aí o Dridri falou assim, gente, então eu ajudo. Quando a Ikari Gozen encontrou o Félix e a Kyoko no quarto da Marinette, ela capturou o Félix como estava previsto no plano e colocou ele dentro dela, onde a Crisálida estava, e ela até tentou roubar o anel, só que já não estava mais com ele. Se lascou! Gente, não, pausa. Que transformação incrível essa da Ryuko. Linda, maravilhosa, linda, perfeita, perfeita, perfeita. Aí ela vai, mãe e filha, lavar roupa suja de novo. A Crisálida percebeu que parte do plano tinha dado errado e saiu vazada pros heróis não verem ela. Só que ela ainda conseguiu fingir pra Kyoko que tinha se arrependido de tudo que tinha feito e que quebrou a akumatização sozinha. Eu só fiquei pensando, gente, cadê o Félix? E aí tá ele. No final acabou que eles ficaram com os anéis mesmo. Eu acho que eles deveriam sim ter dado pra Marinette guardar. E depois, pra comemorar, foram jantar, né? O Tom tava todo feliz. Olha a cara do Tom. Ele falou assim pro Adrian, meu filho, você já é da família. É óbvio, meu amor. O menino tá praticamente fazendo a compra do mês pra vocês. A carne que ele comprou dá pra alimentar a família por um ano inteiro, filha. Eu queria um genro assim também, não vou mentir. Aí a última cena é a Tsurugi conversando com aquela mesma organização que a Natalie tava conversando alguns episódios atrás, mostrando que ela não se arrependeu de nada e que ela ainda tem sim seus interesses. Acabou.